Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa, finalizando o mês de fevereiro de 2025. Hoje é o nosso programa 43. Então, muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui o nosso programa. Vamos juntos fazer aqui a nossa prece de abertura, para harmonizar aqui o nosso ambiente. Agradecendo então a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais por mais esta noite, por mais este Evangelho, por mais esta oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual para todos nós. Que Jesus esteja presente em nossas vidas, esteja presente mais uma vez nesse programa e abençoando e iluminando a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Que assim seja, graças a Deus. Continuamos então o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos ler o item 26, Provas Voluntárias e o Verdadeiro Cilício. Uma mensagem de um anjo guardião, Paris, 1863. Você viu ali em destaque a palavra cilício, que significa martírio, mortificação voluntária. Então vamos lá. Perguntai se é permitido amenizar as vossas provas. Essa questão remete a outras. É permitido àquele que se afoga procurar salvar-se? Ao que tem um espinho cravado, de retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a buscar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se é bem-sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, que seria antes preguiça do que virtude. Essa questão traz à tona uma outra, já que Jesus afirmou: bem-aventurados os aflitos. Haveria mérito em buscar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois é a caridade pelo sacrifício. Mas não quando elas são o próprio objetivo, pois se trata de egoísmo e fanatismo. Eu vou fazer uma pausa aqui, só para não perder o raciocínio e também trazer uma reflexão. Quando a gente já falou várias vezes aqui em palestras aqui do Jefa Sorocaba, sobre a questão de parar de comer carne, além de ser um benefício para a própria saúde, também é uma caridade que nós praticamos em relação aos nossos irmãos animais. Então, quando a gente faz isso realmente por um objetivo maior, como diz aqui o texto, tem um objetivo de auxílio ao próximo, esse sacrifício, entre aspas, ele é meritório. Agora, se eu parar só porque alguém está falando, aí não tem tanta validade. Então, entre aspas, provocar um sofrimento, que para muita gente deixar de comer carne é um sofrimento, é algo impensável, nós estamos beneficiando a nós mesmos e aos nossos irmãos animais. Então, é um pensamento muito interessante isso. Não vamos sair por aí querendo aumentar as nossas provas, que já são muitas, mas sim colocá-las em prática, aquilo que a gente aprende, no sentido de beneficiarmos a nós mesmos e beneficiar ao próximo. Então, só queria fazer esse adendo aqui, até para não perder a linha de raciocínio. Então, continuando aqui o texto. Há uma grande distinção a ser feita. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. E não aumenteis, olha só, acabei de falar, não aumenteis a carga já por vezes tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem sentido, pois tendes a necessidade de todas as vossas forças para realizar a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição
pelas consequências inevitáveis. Outra questão é a dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para o socorro ao próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que necessita, e o vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para levar a consolação aos casebres infectos, vós que sujais vossas mãos delicadas tratando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que consagrais a vossa saúde à prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, o verdadeiro cilício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio dos prazeres ilusórios da riqueza, mas vos transformastes em anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirastes do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes sobre a terra? Onde está a vossa coragem nas provas, visto que fugis das lutas e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma, e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem lágrimas, martirizai o vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais lacinante que a dor corporal. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um grande exemplo para nós de que não provocou, mas que teve suas provas, eram provas muito fortes, em benefício do próximo, é o nosso querido irmão Chico Xavier. Ele, bem dizer, abdicou da sua própria vida, abdicou de tudo aquilo que estava ao seu redor em benefício do próximo, e não reclamava. Quer dizer, para quem assistiu, para quem sabe um pouquinho da história dele, quem já leu alguma biografia dele, sabe que quando, por exemplo, ele chegou no livro 100, e ele escreveu mais de 400 livros, ele queria parar por ali, porque para ele já estava bom. E, vamos combinar, 100 livros para uma pessoa, por mais que seja psicografado, era um número significativo. Mas aí o Emmanuel deu a ele o alerta, que a vida dele seria uma vida de doação, uma vida de amor ao próximo. E ele abraçou essa missão, com todo o carinho do mundo, e graças a Deus ele não desistiu da sua tarefa, graças a Deus ele seguiu adiante. O próprio Kardec também abdicou da sua vida, quando ele teve contato com as questões espirituais, para nos trazer todos esses ensinamentos. O próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está lendo aqui no nosso Evangelho, o Kardec sofreu muitas perseguições, muita desconfiança, até teve a ajuda da sua esposa durante a boa parte da sua trajetória, para que ele pudesse cumprir com a sua missão. E aí fica a pergunta para cada um de nós. Nós temos as nossas provas, nós temos as nossas expiações, nós estamos passando por tudo isso com resignação. E aí cabe também a observação, não vamos aumentar ainda mais a nossa carga desnecessariamente. Como eu falei da questão de se parar de comer carne, é um benefício que nós trazemos para nós mesmos, e uma grande caridade que nós prestamos aos nossos irmãos animais, mas que a gente tenha essa consciência do porquê estamos fazendo isso. E, se pudermos, auxiliar a esses irmãos que tanto necessitam, é uma grande caridade que nós fazemos. Então, que fique essa reflexão sobre as nossas provas, que a gente não aumente elas desnecessariamente e que a gente cumpra com as nossas obrigações e sempre contando com o auxílio dos nossos amigos espirituais que jamais irão nos abandonar. Então essa é a lição da noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito.
pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais este programa. Semana que vem estaremos de volta aqui em mais um Evangelho no Jefa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.